Fala pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de física. Hoje a gente vai resolver uma questãozinha, cara, caiu ontem na prova da AFA 2026, tá? Uma questãozinha sobre cinemática, bem legal, que envolve um pouquinho ali de termologia, a parte de dilatação térmica. Então, a gente vai misturar tudo isso e ver como é que resolve essa questão. Bora lá para a lousa. Bom, pessoal, tá aqui a nossa questãozinha, certo? Eu vou ler com vocês, tirar algumas informações para a gente começar a desenvolver aqui a nossa matemática. Vamos lá. Duas barras linear A e B, de coeficientes de dilatação, temos aqui ó, alfa A e alfa B, ou seja, o coeficiente de dilatação térmico linear, né? Respectivamente, ambas de comprimento inicial L0, mesmo tamanho, não é isso? São dispostas vertical e paralela. Desse modo, ficam separadas por uma distância igual de L0, tá? Ou seja, elas têm um comprimento L0 e estão separadas aqui na horizontal por uma distância L0, conforme a figura. Eleva-se então a temperatura das duas barras de ΔT, ou seja, variamos a temperatura das duas barras. Nesse momento, é fixada sobre as barras, nos pontos 1 e 2, uma plataforma formando um plano inclinado sobre o qual o bloco tem dimensões desprezíveis e é abandonado a partir do repouso, quer dizer, velocidade inicial igual a zero. No ponto 1, como ilustra a figura a seguir. Ou seja, a gente percebe então que a barra A dilatou mais do que a barra B, né? Na verdade, dilatou muito mais, que a barra B quase não dilatou, então a gente vai considerar o comprimento dela L0 também, certo? E aí o que é que acontece? Entre o bloco e a superfície da plataforma, o coeficiente de atrito estático e cinético são iguais a μ. Considere que a temperatura das barras permanece constante durante o movimento do bloco e que no local a aceleração da gravidade vale g. Nessas condições, qual é a velocidade que o bloco passa no ponto 2, lá embaixo, né? Cara, o que é que está acontecendo? Pegamos aqui um bloquinho, ó, soltamos, ele começa a escorregar. Qual é a velocidade que ele vai ter quando chegar nesse ponto? É isso que ele quer saber, tá certo? Então a gente vai desenvolver aqui um pouquinho a matemática para a gente começar a resolver esse problema. Bom, separei aqui do lado o desenho para a gente entender o que é que a gente tem, ó. Temos aqui as duas barras, né? A barra A e a barra B. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Ó? Deixa eu colocar aqui. Temos a barra A e a barra B. E aí, o que é que vai acontecer, cara? Presta atenção. Quando a gente aumenta a temperatura dos objetos, eles podem sofrer dilatação, não é isso? Devido lá às agitações das partículas, a energia potencial e tudo mais. E aí, essas barras vão aumentar, alterar a sua geometria. Nesse caso aqui, aumentar o seu comprimento, tá certo? Já que a gente está falando da dilatação térmica linear. E olha que doido. Essa barra A, ela dilatou um certo comprimento aqui, ó. Ou seja, ela ficou com um comprimento novo, LA. E a barra B está lá, do mesmo tamanho. Então perceba que em relação ao comprimento que ela tinha antes, ó, que era esse daqui, ela aumentou um certo tanto, que eu vou chamar aqui, ó, esse aumento de ΔH. Então ela teve um aumento no seu comprimento aqui de ΔH. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar certinho. Então esse ΔH foi o tanto que a barra A dilatou, aumentou o seu comprimento. Está aqui, beleza? De boas, professor, até aqui tranquilo. Bom, o que é que a gente sabe, cara? Que eu consigo calcular esse ΔH. Porque se eu olhar para esse desenho, cara, quem é o meu ΔH? Ora, meu ΔH, ele nada mais é do que esse comprimento novo de A menos o comprimento que eu tinha antes de B. É isso, ó. Ele dá exatamente esse comprimento ΔH. Então, se eu pegar, olhando para esse desenho aqui, eu vou dizer o seguinte, ó. Professor, o que é que está acontecendo aqui? Ora, o que está acontecendo é que eu posso escrever ΔH em função de LA e LB, que é L0. Como assim? Olhando para esse desenho, eu posso afirmar que LA, o comprimento de A, ele é igual ao comprimento de B, que é L0, mais o tanto que ele aumentou. Não é isso? O ΔH. Esse azulzinho é eu somar esse mais esse. De boas, não é isso? Daqui eu posso tirar o ΔH. ΔH, pessoal,
ele vai ser quem? Vai ser LA menos o novo comprimento de B. Não é isso? LB, tá? Vou chamar aqui de LB. Beleza? Ah, professor, beleza. E agora? Bom, a gente sabe que na dilatação linear, cara, existe uma relação que relaciona os comprimentos iniciais, o coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Então, quem é esse novo comprimento LA? LA, ele é dado por L0, que é o comprimento inicial da barra A, vezes 1 mais o coeficiente de dilatação linear de A, vezes a variação de temperatura. É isso? Menos o comprimento de B, que é L0, que era o comprimento inicial de B, vezes 1 mais o coeficiente de dilatação térmica linear de B, vezes a variação de temperatura. Está aqui. Isso daqui, ó, LA é isso, LB é isso. Tá certo? Bom, de boa, professor. Tranquilo até aqui. Então, quem é que vai ser meu ΔH? Meu ΔH, se a gente olhar aqui, como é que ele vai ficar? Se eu fizer a distributiva, ó, fazendo a distributiva aqui, ó, esses dois termos, tanto para cá quanto para cá, o que é que vai sobrar para mim? Vai ficar L0 mais alfa A L0 delta θ menos L0 menos alfa B L0 delta θ. Daqui eu posso simplificar, ó, o L0, cai fora, porque eu tenho L0 positivo com L0 negativo. O que é que sobra? Alfa A menos alfa B vezes L0 vezes delta θ. Tá? Então, ΔH, o aumento da barra A, ela é dado por a diferença do coeficiente de dilatação de A com B vezes o comprimento inicial das barras vezes a variação de temperatura. Tá? Tá aqui, esse resultado é extremamente importante. Já já a gente vai usar ele, tá certo? Nosso primeiro resultadinho. Show de bola, né? Tranquilo até aqui. Nenhum mistério. Bom, e agora, professor? O que é que a gente vai fazer? Cara, presta atenção. A gente vai olhar um pouquinho da geometria do problema. Olha para esse desenho aqui. O que é que isso parece, ó? Vou colocar aqui, ó. A gente tem aqui um triângulo, cara, retângulo, não é isso? E desse triângulo retângulo, ele está inclinado de um certo tanto, que eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de θ. Então está aqui o ângulo de inclinação θ do meu plano inclinado. De boas? Esse cateto é o ΔH, que a gente já sabe quem é. Esse cateto aqui embaixo, ele é o comprimento inicial L0, que é a distância entre as duas barras na horizontal. E eu vou chamar essa distância aqui, ó, de ΔX. ΔX é a distância do plano inclinado aqui, ó, o comprimento do plano inclinado. E por que a gente está fazendo essa geometria, né? Porque a gente pode tirar uma relaçãozinha aqui extremamente importante. Primeiro, ΔX ao quadrado, ele é o L0 ao quadrado mais ΔH ao quadrado. Aplicando Pitágoras, não é isso? Posso também olhar aqui, ó, o cosseno. Cosseno desse ângulo, ele nada mais é do que o cateto adjacente, L0, sobre a hipotenusa, que é o ΔX. Tranquilo? Então vamos guardar essas duas informaçõezinhas aqui, ó, que a gente conseguiu tirar desse triângulo retângulo. Já já a gente vai voltar para eles aqui, caso precise. E agora, professor, o que é que a gente tem? Bom, agora a gente vai aplicar a parte de dinâmica. Aplicando aqui os conceitos de dinâmica, o que é que eu tenho? Eu tenho um plano inclinado, cara. Um plano inclinado. E como é que funciona um plano inclinado? Ora, eu tenho um objeto num ponto A aqui, ó. Ele vai descer esse objeto para o ponto B. Esse objeto partiu do repouso no ponto 1, ou seja, a velocidade inicial aqui era 0, tá? E chegou com uma certa velocidade lá embaixo. Só que eu quero entender o que é que está acontecendo com as forças aqui. Qual é a dinâmica desse movimento? E a gente sabe que problema de dinâmica, a primeira coisa que a gente faz é traçar o nosso referencial.
Então, eu vou colocar aqui, ó, como é um plano inclinado, eixo X para cá, eixo Y perpendicular para cá, tá bom? Então, tá aqui o nosso eixo X e o nosso eixo Y com esses sentidos aqui que eu vou adotar. Vamos aplicar aqui, então, tirar as forças. Quem são as forças que estão atuando aqui nesse bloquinho? Bom, temos aqui, ó, o peso do objeto, vertical e para baixo, não é isso? Vertical e para baixo, temos o peso. A gente sabe calcular o peso, massa, vezes a aceleração da gravidade. De boas? Tenho aqui a normal, porque existe contato do bloquinho com o piso, né? Do plano inclinado. Então, eu tenho aqui a força normal, certo? Perpendicular, ó, ao nosso plano inclinado. E temos alguém atrapalhando esse movimento, que é o que a gente chama de força de atrito. Nesse caso, atrito cinético, porque o bloquinho está se movimentando, tá bom? Essa é a dinâmica que a gente tem. A gente tem o ângulo de inclinação desse plano, tá aqui, ó, esse ângulo que a gente conhece é θ. E como a gente sabe aqui de plano inclinado, se esse ângulo está ali θ, ele está aqui dentro, né? A gente pode fazer isso daqui por semelhanças de triângulos, mas não vou demonstrar. Aqui dentro também é θ. O que é que a gente faz quando tem decomposições de plano inclinado, né? De forças em plano inclinado? A gente tem que decompor esse peso para jogar ele no eixo X e no eixo Y. Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Parte desse peso vai estar aqui, ó, no eixo X, que eu vou chamar de PX. E a gente sabe calcular o PX, é o mg, nesse caso, seno do ângulo θ. E parte do peso vai estar aqui, ó, no eixo Y, que eu vou chamar de PY. E PY a gente sabe calcular. PY ele vai ser igual a mg cosseno do ângulo θ, cara. De boas? Tranquilo. E agora? Bom, vamos aplicar o somatório das forças aqui, né? Para as duas direções. Para o eixo Y, tá? No eixo Y, o que é que a gente tem, cara? No eixo Y vai ficar o seguinte. O somatório das forças no eixo Y, ele tem que ser igual a zero, porque o bloquinho nem sobe e nem desce, tá bom? E aí, o que está acontecendo? A gente sabe que a normal, nesse caso, tem que ser igual ao módulo do peso, mg cosseno de θ, tá? Então, a nossa primeira relaçãozinha. A gente sabe que normal, nesse caso, é igual a mg cosseno de θ. Essa força aqui, ó, para cima, é igual a essa força para baixo. Eles estão em equilíbrio aqui, tá bom? E agora, eixo X, né? No eixo X, o que é que a gente vai ter? Bom, no eixo X, o somatório das forças do eixo X é igual a massa vezes a aceleração do eixo X, cara. Esse bloquinho está descendo acelerado, só que ele não está caindo em queda livre. Então, ele tem uma componente da aceleração no eixo X que está fazendo ele ir para frente. Ele tem aqui, ó, uma componente da aceleração na direção do eixo X que faz ele ganhar velocidade. É esse AX que a gente vai achar aqui. Bom, olhando para o desenho, a gente está considerando para cá positivo, então vai ficar Px menos força de atrito igual a Ma. Então vai ficar Px, que é mg seno do ângulo θ, menos o coeficiente, a força de atrito cinético, a gente sabe calcular. Coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal a gente tem aqui que é a equação 1, mg cosseno de θ. Isso tudo é igual a m vezes a aceleração do x. Claro que isso daqui são os módulos, tá, pessoal? Tem massa em todos os termos, ó, eu posso simplificar. E aqui eu acho que a aceleração no eixo x, ele é, colocando em evidência a gravidade, g, que multiplica seno de θ menos mi cosseno de θ. Tá bom? Esse resultadozinho, pessoal, aqui me diz qual é o valor da aceleração que o meu bloquinho está tendo ali, ó, descendo aquela rampa. Ah, professor, massa. E agora? Bom, agora, cara, virou um problema de cinemática. Concorda comigo? É um problema de cinemática. Por quê? Preste atenção. Vou trazer aqui para baixo, tá? Eu tenho um plano inclinado. Então, segunda etapa. Eu tenho um plano inclinado, certo? E esse plano está inclinado em um certo ângulo θ, que a gente já sabe aqui. O ângulo θ.
E o que é que está acontecendo? O bloquinho desceu do ponto 1, aqui em cima, ó, ponto 1, estava em repouso. Então, a velocidade inicial dele era 0. Esse bloquinho, ele percorreu uma certa distância que a gente chamou de ΔX. ΔX. Até chegar lá embaixo com uma certa velocidade no ponto 2, que é o que a gente quer calcular. V2. Tá bom? No ponto 2. Perceba, é um movimento acelerado. A gente acabou de achar a aceleração aqui, ó. O bloquinho está descendo acelerado. E como essa aceleração, cara, olha que legal. Como essa aceleração depende do ângulo, porque o seno e o cosseno dependem dos ângulos, né? E esse ângulo é constante do plano inclinado, se os ângulos não mudam, o seno e o cosseno não mudam, significa que a aceleração, o AX, é constante. Então, isso daqui, ó, é constante. E se é constante, pessoal, essa descida aqui, ó, acontece num movimento retilíneo uniformemente variado, cara. De boas? Ah, professor, agora ficou fácil. Porque eu não tenho tempo, não falou nada de tempo, eu tenho uma equação que me ajuda, tá? Que é a equação de Torricelli. Tá? Então, aplicando Torricelli, o que é que a gente vai ter aqui, cara? Quando a gente aplica Torricelli, a gente sabe que V2 ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais 2AX vezes o tanto que ele andou, que é o ΔX. Como ele partiu do repouso, V1 é 0. Isso dá 0. E agora vamos substituir. V2 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a aceleração AX, que é aquele termo grandão ali, ó. G, que multiplica seno de θ, menos coeficiente de atrito, cosseno de θ. Não é isso? Vezes o ΔX. Cara, quem é o nosso ΔX? Olha para esse desenhozinho aqui, ó. O ΔX, pessoal, ele pode ser tirado daqui, ó. Ele é o L0 dividido pelo cosseno, cara. Então, eu posso dizer que o meu ΔX, né, ó, esse carinha, ele nada mais é do que ΔX, ele nada mais é do que L0 dividido pelo cosseno de θ. Ah, professor, massa. E agora? Ora, vamos colocar esse carinha aqui em evidência, ó. Vai ficar V2 ao quadrado é igual a 2G L0, que multiplica, fazendo a distributiva, tá? Ó, vou pegar isso daqui, fazer a distributiva com o cosseno, né? Então fica seno sobre cosseno da tangente. Tangente de θ menos cosseno dividido por cosseno dá 1 vezes o coeficiente, dá o coeficiente de atrito, tá? E aí, pessoal, a gente chegou numa resposta, só que não tem isso aqui nas alternativas. Tá tudo em função de L0, Δθ e dos coeficientes. E aí é onde está a sacada. Olha para cá. A gente vai olhar de novo o triângulo, esse triângulozinho aqui, ó, e vamos olhar a tangente desse ângulo, cara. Quem é a tangente do ângulo θ? Ora, a tangente a gente sabe, é o cateto oposto, ΔH, sobre o cateto adjacente. Então, vem para cá, ó. A gente sabe, então, que V ao quadrado, V2 ao quadrado, é igual a 2GL0, que multiplica a tangente. E a tangente é o ΔH sobre L0, menos o coeficiente de atrito. Só que se a gente olhar aqui, pessoal, quem é o nosso ΔH? Ora, o nosso ΔH está aqui. É esse termo. E aí vai ficar como? V2 ao quadrado é igual a 2GL0, que multiplica ΔH. E ΔH é alfa A menos alfa B, vezes L0, vezes Δθ. Tudo isso dividido por L0, menos o coeficiente de atrito. E agora sim, V2 ao quadrado vai ser igual a 2GL0, que multiplica alfa A menos alfa B, vezes Δθ, menos o coeficiente de atrito.
como está o quadrado, né? Vou tirar a raiz aqui mesmo. Raiz quadrada dos dois lados. Isso é a mesma coisa que 1/2, tá? E aí, pessoal, vamos olhar se tem alternativa. 2GL0, alfa A, letra C, né? Chegamos aqui, ó, na alternativa, letra C. Vamos conferir. 2GL0, alfa A, alfa B, delta teta. É isso mesmo, tá? Então, chegamos aqui na alternativa, letra C, para essa questãozinha da AFA. Cara, sensacional, velho. Tá? Tira um print aí, guarda essa questão. Não é uma questão assim tão difícil, mas uma questãozinha que tem uma matemáticazinha a ser trabalhada. Alternativa correta, letra C. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Saiu ontem essa prova, pessoal. AFA 2026. Tá? Uma questãozinha aí para a gente desenvolver mais o nosso raciocínio e, claro, subir mais o nível para a gente ficar cada vez mais inteligente. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar sua dúvida aí nos comentários, claro, se você tiver alguma dúvida, tá certo? Um forte abraço, nos vemos na nossa próxima aula.